nós já apresentamos diversos casos, mas este é um absurdo que muitas vezes acontece e que chega a doer no coração de qualquer pessoa, mesmo que não esteja diretamente envolvida. Pacientes passam por uma cirurgia simples de catarata, aliás, o Brasil é referência nesse tipo de cirurgia, e descobrem que foram contaminados por uma bactéria. Pior, alguns chegaram a perder o olho ou parte da visão. Veja o drama dessas pessoas na reportagem da Elaine Cortez. De 15 a 40 minutos de cirurgia e seu expedito estaria enxergando plenamente. Isso se alguma coisa não tivesse dado muito errado na operação de catarata. Eu entrei bom, praticamente estava bom, e saí cego. Ele perdeu a visão do olho direito, a autoestima e a autonomia. Eu gosto de dirigir, não vou poder dirigir mais, certo? Eu gosto de andar, passear muito, não vou poder mais. Eu só ando, só fazendo dentro de casa, para mim vai ser pior, pode até fartar, porque eu não gosto de ficar dentro de casa. É uma coisa que acabou com a minha vida, pronto. Uma infecção causada por uma bactéria deixou complicações na visão de 21 pacientes dos 27 que passaram pelo centro cirúrgico do Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, há pouco mais de uma semana. Um levantamento feito pelos familiares das vítimas indica que 19 pacientes foram infectados pela bactéria. As reações anormais começaram no dia seguinte após o procedimento. Pelo menos 15 pessoas não enxergam mais. 10 tiveram que remover o globo ocular. Tem coisa que não tem explicação. Não tem como, se você explicar, uma situação do que aconteceu. Foi o que aconteceu com Dona Aparecida, esposa do seu Benedito. A minha esposa sofria muito, passou a sofrer muita dor, né? Só deitado no sofá, né? Ela preferia deitar no sofá, muita dor. Foi muito incômodo, muita correria, que a gente teve que correr atrás, né? E não adiantou. Não adiantou. A esposa dele não consegue falar sobre o que aconteceu. Ela não morreu por pouco. Foi falar e podia contaminar o cérebro, podia contaminar todo o corpo. Essa infecção, essa catástrofe que aconteceu. A catarata, doença ocular considerada como a maior causa de cegueira em todo o mundo, tem 550 mil novos casos todos os anos no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Os sintomas vão desde pequenas distorções até a perda total da visão. Cristalino é essa lente que é constituída basicamente por uma parte anterior, uma parte posterior e o seu centro que a gente chama de núcleo, que quando jovem esse núcleo ele é transparente, é uma massinha transparente, que com o processo de envelhecimento, que é o desenvolvimento da catarata, ele pode se tornar esbranquiçado ou amarelado e por isso mesmo baixa a visão. A catarata pode ser causada como consequência da diabetes, do excesso de corticoide em colírios ou medicamentos orais ou por uso de drogas, mas é muito mais comum durante o envelhecimento. No país, 85% dos casos ocorrem em idosos. Os que estão expostos aos raios solares ou têm predisposição genética têm chances de sofrer mais cedo com a catarata. A maioria das cirurgias de correção da catarata é feita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, depois de uma longa espera por mais qualidade de vida. Enxergar melhor era a expectativa da mãe de Ricardo. Além da visão, Dona Elza perdeu o olho. Graças a Deus ela ainda tem um olho, mas ela arrancou o olho, arrancar, não fez cirurgia, nada, ela arrancou o globo ocular. Então eu estou indignado com isso por falta de responsabilidade. O Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo é municipal. No ano passado, 946 cirurgias foram feitas no mesmo ambulatório. As operações que terminaram com todas essas sequelas foram feitas pelo médico de uma empresa terceirizada que presta serviços para a prefeitura desde 2014. A empresa não foi localizada para comentar os casos.
Nós fomos convidados a entrar no centro cirúrgico de um hospital especializado onde uma cirurgia como essa é feita, para entender as possíveis vias de contaminação que podem ter provocado esse trágico final na vida de tantas pessoas. Fora toda a paramentação que é da cabeça aos pés, incluindo luvas, e serve para todos que estiverem no campo cirúrgico de forma bem rigorosa, ainda existem várias outras hipóteses de contaminação. Depois das soluções, um outro possível foco de infecção são os kits utilizados no aparelho que faz a cirurgia. Esses kits, eles são utilizados um por paciente, entretanto, pode ser esterilizado em algumas situações. É esse aqui. Este kit. Na sequência, nós temos a caneta do aparelho que faz a cirurgia de catarata. Essa caneta também, se não adequadamente esterilizada, pode ser uma fonte de contaminação. Esse é o instrumental básico que a gente utiliza na cirurgia de catarata. São vários instrumentos. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais de 10 hipóteses só na mesa, fora o ar, inclui água. Exatamente. Uma falha no processo de esterilização pode sim comprometer o resultado cirúrgico, aumentando o risco de infecção. Então, nós vimos que são diversas variáveis. Então, a maior parte das sindicâncias são inconclusivas exatamente por isso. São várias fontes potenciais de infecção, tornando difícil a sua identificação. Uma sindicância interna do hospital tem 30 dias para esclarecer onde foi o erro. As famílias já se juntaram para recorrer à justiça. Alguém errou e foi um erro gravíssimo e a gente quer saber desse erro, porque meu marido entrou enxergando e saiu cego. E ainda está podendo, tem uma margem aí que ele pode tirar o globo ocular. E a gente quer providências. E estão tentando abafar o caso. O dinheiro que for indenizado não vai trazer a visão. A minha mãe perdeu, ela tirou o globo ocular. Nunca mais vai enxergar. Nada vai pagar o sofrimento de tantas famílias, né? Acabou com a vida dessas pessoas, né? Entre outras respostas, as famílias querem saber se apenas um médico tem condições de operar 27 pessoas no mesmo dia com uma assistente. Mas até agora, nenhuma informação. Diante da revolta, o silêncio atormenta quem sabe que a vida nunca mais será a mesma. Mas dói, ficou uma marca na gente, né? E essa marca, né, ela vai ficar, né, até o dia que Deus levar. Segundo o Dr. Spreusser, que estará conosco ao vivo daqui a pouquinho, porque terça-feira é dia do Você e o Doutor, ele disse que é comum, muitas vezes comum, um mesmo médico operar 20 pacientes, dependendo do caso, evidentemente, num único dia. Tudo precisa ser muito bem apurado, evidentemente, porque são muitas vidas em jogo, não é? E principalmente porque muitas pessoas que estão nos acompanhando neste momento, o vô e a avó principalmente, os idosos, como eu costumo chamar carinhosamente, o vô e a avó, podem ficar com medo de passar por essa cirurgia. Não tenha medo, é uma cirurgia simples. Isso foi uma tragédia realmente, não é comum que isso aconteça, muito pelo contrário. O Brasil é referência, como eu disse, começou em Belo Horizonte, depois em Campinas, 2 grandes centros de referência, né, em termos de cirurgias nos olhos, e depois isso já se expandiu para todo o país, praticamente. Pessoas vinham de fora sofrer cirurgia aqui no Brasil. E você acompanhou na reportagem da Helene Cortes, perfeita. Nós temos mais de 500 mil de casos por ano, novos casos de catarata, apenas no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então não tenha medo. Às vezes acontece uma tragédia como essa que nós mostramos para você, mas tenha coragem, porque você vai ter uma qualidade de vida muito melhor após a cirurgia. Nós tentamos falar com a Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, mas não fomos atendidos.